Eu quero caminhar na mesma visão que o Senhor tem dado para o meu líder. E assim você vai crescer. Assim você vai começar a conquistar o que Deus tem preparado para a sua vida, como profeta e como chamado de Deus para cumprir o seu ministério na terra. Aleluia! Glória a Deus! Versículo 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam onde? No fogo, e ardem. É por isso que muitas pessoas começam a entrar dentro desse templo. Nós que somos pastores, nós vemos isso muito. As pessoas vêm, entram na igreja, mas não quer se ligar. As pessoas não querem se aliançar. As pessoas não querem caminhar junto e começa a ficar para trás. As pessoas não conseguem estar ligadas na videira que é Jesus. A pessoa não consegue caminhar junto com os homens e mulheres de Deus que tem levantado como instrumento na terra para que a vida de cada uma delas continue na presença de Deus. No versículo 7, aleluia, veja a promessa que Deus tem para a sua vida. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Esse é o segredo de estar ligado. Quando nós caminhamos orando, quando nós caminhamos dando glória, quando nós caminhando na presença de Deus, é isso. Tudo quanto nós pedimos será feito. É promessa de Deus. Glória a Deus. Não é somente para uns e outros. As pessoas têm medido Deus e têm achado que Deus, Ele é um ser limitado. Não. Deus é aquele Deus que engloba toda a vida do ser humano. Aleluia. Agora o segredo está andar na presença de Deus, viver na presença de Deus. Tem pessoas que entram e saem dentro do templo, entra e sai dos cultos e não consegue receber nada. Sabe por quê? Salmo 37, versículo 5. Está faltando entrega. Versículo 5 do Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Quando o homem e a mulher confia no Deus de Israel, o caminho, a alma dele, a vida dele, a família começa a trilhar numa dimensão diferente. Mas pastor, é sério isso? É. No Salmo 127, o salmista diz assim: se Deus não edificar a casa, em vão trabalha os que edifica. Se Deus não edificar a sua família, meu irmão, nada vai bem. Se Deus ele não estiver lá na empresa sua, ela vai falir com certeza, porque tem muitas empresas, tem muitos casais, tem muitos homens, tem muitas mulheres que estão vivendo de fachadas na presença de Deus, porque está faltando entrega. Quando nós entregamos a Deus, quando nós vivemos na presença de Deus, a nossa vida ela começa a trilhar numa dimensão diferente, num caminho diferente, porque nós nos dobramos e nos reconhecemos na presença de Deus. Abra sua Bíblia lá no Salmo 51. Eu conheço um homem que entendeu muito bem isso. Davi, no momento que ele pecou, no momento que ele preparou o seu exército para ir para a guerra, Davi ele estava vivendo em tempo de guerra, presbítero Reginaldo, mas ele preferiu ficar em casa, ele preferiu ficar ali, dando bobeira. E muitas pessoas têm culto de oração, círculo de oração. O pastor, a líder do círculo de oração diz assim: olha, terça-feira, ou quinta, ou sexta, qualquer dia, é culto de oração. E o varão, ele deixa a esposa ir lá para o círculo de oração, e ele fica em casa assistindo televisão, assistindo a novela. Foi isso que Davi fez. Muitas vezes a esposa fica em casa e deixa o homem ir para o círculo de oração. Foi isso que Davi fez. Veja o que aconteceu com Davi. Ele abriu a legalidade.
O inimigo da alma dele estava sondando ele. E quando ele olha lá de cima do palácio, quem ele vê? Uma mulher linda, formosa, Betseba. E Satanás, ele pinta um quadro diante dos olhos dele. Ele sente o desejo pelaquela mulher. Ele toma aquela mulher, pega o esposo daquela mulher e coloca na frente da batalha. Ele comete 2 pecados graves, um homicídio e adultério. Mas quando ele é confrontado com o profeta, ele diz: um homem tinha várias ovelhas, e este homem, ao invés de ele pegar as suas ovelhas, ele foi lá no seu amigo que tinha somente uma ovelha, e ele pegou aquela ovelha, tomou e matou. O que merece esse homem? O profeta diz para Davi. Davi, cheio de arrogância, disse: esse homem é digno de morte. E o profeta, com toda a autoridade, coloca o dedo em cima do nariz de Davi. Tu és este homem da Camanduque da Arabiachaias. E quando ele vê tudo isso, ele cai de joelho em terra. Se você procurar a referência do Salmo 51, você vai ver aonde do que eu estou dizendo. Aqui no Salmo 51, ele começa a descer, ele começa a se humilhar, porque é isso que Deus quer na vida do homem e da mulher. Davi, ele era um homem de Deus. Oh, de Comianduque da Arábia. Deus, aleluia! Davi, e via Davi como um homem segundo o coração dele, porque Davi, ele era rei, mas quando ele pecava, ele reconhecia que ele era pecador, e ele ia para a presença de Deus em oração e lágrima. E é isso que Deus quer para a sua vida, para que você clame a Ele, se humilhando, orando. No versículo 4, no Salmo 51, versículo 3, o melhor, para que você entenda, do Salmo 51. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. As pessoas sabem aonde que elas têm pecado. As pessoas sabem qual é a legalidade que ela tem dado. E muitas pessoas não conseguem sair desses tipos de pecado. Davi lhe reconheceu. Versículo 4: contra ti somente pequei e fiz o que era mal diante dos seus olhos, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Olha aonde que ele vai, na dimensão que ele vai. Eis que iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ele reconhece que no momento que ele estava sendo gerado, no momento que ele estava no ventre da mãe dele, ele já era um homem pecador, e ele carecia da grandeza, do perdão de Deus. E é isso que nós precisamos entender, que nós somos pecadores, e nós precisamos do perdão de Deus, para que o ministério se cumpra na minha vida e na sua vida. Você pode glorificar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. E é isso que Deus quer fazer para a sua vida, que você reconheça o seu ministério, glorificando e exaltando o nome de Jesus de Nazaré. Segundo, quando nós reconhecemos o nosso chamado, entendemos qual é o papel no reino de Deus. O seu papel no reino de Deus é o quê? Ser intercessor, venha orar. É ajudar na obra missionária, trabalhe na obra missionária. Reconheça o seu chamado. Reconheça o seu ministério. Reconheça o que Deus tem para a sua vida. Não se omita da presença de Deus. Não se omita diante da glória do Pai. Muitas vezes no passado eu fui omisso. O Espírito Santo me chamava, queria que eu fosse um homem ou uma mulher, junto com a minha esposa, na presença de Deus. E muitas vezes nós fomos omissos. Mas teve um momento que nós dizemos, como Samuel, ele disse: Senhor, eis-me aqui.
realiza em nós a tua vontade e a tua obra, e o nome do Senhor foi glorificado, e nós a cada dia temos contemplado a glória de Deus na nossa alma, na nossa vida, aleluia. 1 João capítulo 5, versículo 18, é o texto que nós lemos, porque quando você resolve cumprir o ministério de Deus, fique tranquilo. Quando você chegar numa casa que ali tiver uma pessoa possessa, não se preocupe, o inimigo não vai tocar em você. Sabe por quê? Lucas, capítulo 10, versículo 19. Voltavam 70 da missão que Jesus tinha dado para eles. E quando eles chegaram diante de Jesus, ele disse: Mestre, quando nós orávamos, nós víamos Satanás descer do céu como raio. E Jesus, olhando para eles, disse no versículo 10, versículo 19, diz assim: Eis que vos dou poder para pisar na cabeça de serpente e em toda a caça do maligno. Deus tem colocado nas suas mãos autoridade e poder para vencer o inimigo da sua alma. Você que recebe, diga amém. Porque este poder não é limitado somente para uns, é para todos. Os 70 discípulos de Jesus receberam o poder, e Jesus tem nos dado o poder. Jesus, ele tem nos dado ousadia. Jesus, ele tem nos levado a caminhar e a viver em uma dimensão totalmente diferente. Abra sua Bíblia comigo lá em Atos dos Apóstolos capítulo 2, versículo 16 e 17. Já estamos concluindo nessa noite o que Deus tem preparado para a sua vida, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Quando nós reconhecemos o chamado de Deus, o Espírito Santo terá total liberdade para atuar através de mim, através de você. Você pode dizer amém? Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 16 e 17, aleluia. E o versículo 18: o Espírito Santo é aquele que é dono da sua alma. O Espírito Santo é aquele que toma a sua vida. O Espírito Santo é aquele que leva você a viver e a entender que Ele é real. Amém? Amém. Você achou? Diz amém. Amém. Vamos para a palavra de Deus. Atos capítulo 2, versículo 16, 17 e 18. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel, que nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão, e os vossos velhos sonharão. O profeta Joel estava dizendo que nos últimos dias do meu Espírito derramarei sobre toda carne. Não é no tempo somente lá de Atos dos Apóstolos, é nos nossos dias. O Espírito Santo, ele chama você para que você reconheça o seu chamado, porque o Espírito Santo de Deus, ele terá total liberdade para trabalhar e atuar através da sua vida. Você que recebe, Jesus. E também do meu Espírito derramarei sobre os vossos servos, sobre a minha serva, e naqueles dias profetizarão. O dom de pregar, o dom de profetizar, o dom de louvar, o dom de ser missionário não está limitado somente para os dias dos apóstolos, está também para os dias de hoje. Você que recebe, levanta a sua mão e glorifica Jesus. Você que quer ser profeta, se entrega ao Senhor. Você que quer ser pregador da palavra, ore e busque a direção de Deus. Eu estou sabendo que todos os domingos aqui tem o curso do CETAD. E eu tenho ouvido o pastor dizer: pastor, o divino ali tem sido tremendo. A presença de Deus tem tomado ali as pessoas.
E é isso. Deus está levantando uma grande leva de pregadores, missionários, levitas, para que esteja na brecha, para dar continuidade no que Deus começou a fazer aqui nessa cidade. Você que está no meio desse povo, levanta a sua mão aí e glorifique a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Porque quando você reconhece o seu chamado, o Espírito Santo, ele começa a preparar você. Mas para isso, escute, ele quer ver o seu interesse. Ele quer ver a sua vocação. Ele quer ver a sua lealdade. Ele quer ver o seu compromisso. O Espírito Santo, ele quer usar você. Ele quer que você reconheça o seu ministério. Mas ele quer que você seja leal. Ele quer que você seja sincero. Ele quer que você seja homem e mulher de Deus. Ele quer que você permaneça na presença de Deus. Existem homens e mulheres de Deus aqui que vai permanecer na dimensão da glória do Pai. Glorifique a Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Se coloque em pé neste momento. Você que reconhece o chamado de Deus, você vai vir agora aqui diante do altar. Nós vamos orar junto aqui. Eu quero chamar aqui aqueles que reconhecem o chamado de Deus na sua vida. Você que tem um chamado e deseja que o Espírito Santo continue impactando a sua vida, continue impactando a sua alma. Eu quero que você esteja aqui diante do altar do Senhor. Tu que rabia shote kamanai, rabia konde hanta komantu, rabia kande kamanai. Você que é levita, você que canta, você que ora, você que prega, você que visita, você que é intercessor. É com você que eu estou falando. Você que tem desejo de pregar a palavra. Você que tem desejo de ser um homem e uma mulher de Deus. Você precisa viver a essência do Espírito Santo. Você precisa viver o que Deus tem para a sua vida. Você pode glorificar a Deus? Feche os seus olhos. Nós vamos começar a orar. Nós vamos começar a buscar a presença de Deus. E eu quero que você, que reconhece que o Espírito Santo te chamou, eu quero que você que reconhece que quem te chamou não foi o homem. Eu quero que você reconheça que quem te chamou não foi pastor Denis, não foi a missionária Rose, mas foi o Espírito Santo de Deus. Você vai abrir a sua boca santa agora e você vai começar a entrar na dimensão da glória de Deus. E você que é profeta, você que fala em língua estranha, você vai começar a dar uma rajada de língua estranha para que o inimigo seja derrotado dentro desta cidade, para que ele veja que Deus levantou profeta, que Deus levantou homem e mulher de Deus que vai marcar esta geração na cidade de Califórnia. Comece a orar agora. Meu Espírito Santo de Deus, eu oro nesse momento, ó Pai, crendo que a vida é caminhando porque mais aqui existem mulheres, homens que estão reconhecendo o chamado. Aqui existe profeta que reconhece o chamado. Espírito Santo, a tua presença está tomando agora. A tua presença, Espírito Santo, ela entra agora na vida dessa família, na vida desse homem, na vida dessa mulher. Espírito Santo, leva esse meu irmão agora. Há uma dimensão que ele nunca mandou que mande raiz. Mandou comendo com que manda, da canaca mandou que vai cantar raiz. Traga a chapa quando é raiz. O homem quando comendo ele fez. Traga a chapa mandou que manda. Ai, quando é raiz. Espírito Santo, começa a revelar agora. Começa a ministrar agora os dons que tem manteca na Aragachai, preparado para os profetas desta casa. Espírito Santo, toma a voz agora, toma o profeta agora, e começa a chuva, e a show, e a canta raiz,
E aplauda, Jesus.